A Justiça condenou uma vereadora de Colina que na época era presidente da Câmara. A Justiça entendeu que ela agiu de forma ilegal ao colocar em votação um projeto que aumentou os salários dos vereadores em sessão extraordinária. O advogado da vereadora informou que vai apresentar recurso e que ela não pode ser condenada por adotar uma interpretação do regimento interno. A decisão judicial veio depois que o Ministério Público ofereceu denúncia contra a mesa diretora da Câmara e a presidente à época, Edinalva de Oliveira Posidônio de Souza. Tudo começou porque em 27 de setembro de 2016, em sessão extraordinária, a Câmara apreciou e votou o projeto de lei que fixava novos valores aos subsídios do prefeito, do vice e dos vereadores. Só que a sessão extraordinária, na realidade, foi convocada para que os vereadores apreciassem um projeto de lei que versava sobre permuta de área verde. Só que os vereadores decidiram, mesmo contra a lei e às escuras, colocar em votação um projeto de lei que aumentava o salário dos políticos de R$ 6.000 para R$ 7.500. Na época, o ponto específico que nós pegamos e levamos ao Ministério Público foi que sessão extraordinária, quando convocada, ela deve ter matéria determinada, matéria no requerimento para os vereadores já específico, a pauta que vai ser. Porém, ela não pode entrar com nenhum projeto além daquele que já foi convocado pela sessão. Na ação, a juíza cita que restou comprovado, extreme de dúvidas, que a ré Edinalva agiu com dolo, consistente na vontade e consciente de realizar o fato descrito na norma. Em seu depoimento, inclusive, disse conhecer o regimento interno e todas as suas previsões, o que denota que tinha ciência de seu descumprimento. Agora ela foi condenada. A Justiça, em primeira instância, determina a perda da função pública e suspende os direitos políticos da parlamentar por 3 anos, inclusive impedindo que ela possa firmar contratos com o poder público. Além disso, ela foi multada em 20 vezes o salário que recebe, um total de R$ 120 mil. Hoje, a maioria do pessoal hoje está urrando de vitória. Nós vimos uma vereadora do grupo político que se instala há mais de 30 anos na cidade sendo condenada. O presidente da Câmara não foi encontrado para comentar a condenação da colega. Uma funcionária aqui da Casa de Leis, que preferiu não gravar entrevista, disse que a Câmara ainda não foi notificada oficialmente da condenação. Esse vereador disse que aguarda a notificação oficial para saber qual será o posicionamento da Casa de Leis. A gente recebeu essa informação agora via só internet, ainda não sabe o que vai acontecer. Já condenado em primeira instância, o senhor acredita que a Câmara possa já afastar a vereadora? Então, a gente vai se reunir ainda para ver, apurar certinho para ver as condições que vai ser aplicada, né? Se depende da Câmara ou depende do juiz. Nossa equipe foi até a residência da vereadora Edinalva, mas ela não foi encontrada. Em 2016, quando a Câmara votou o aumento nos salários dos vereadores, a população se irritou, decidiu inclusive enviar um projeto de iniciativa popular. Foram milhares de assinaturas pedindo que o salário de um parlamentar fosse de R$ 1.700. Depois de muita polêmica, os vereadores votaram e não aprovaram a sugestão da população. O aumento aprovado, segundo a Justiça, de forma ilegal, nunca saiu do papel e o salário dos vereadores continua em R$ 6.000, um valor considerado alto para uma cidade como Colina, onde os políticos só se reúnem 2 vezes por mês. A população comemorou a decisão da Justiça. Eu achei justo e mostrar para o povo que o soberano é o povo e não os vereadores. Os vereadores têm que cumprir o regimento interno, a lei orgânica do município. E aqui eles faziam de qualquer jeito, do jeito que eles achavam que devia. Eu acho que a justiça tem que ser feita, entende? Porque a pessoa errou, entendendo? Eu acho que ele tem que ser punido, entendendo? Porque isso aí não é coisa que se faz. Como a decisão é em primeira instância, a vereadora poderá recorrer da condenação. André Costa, de Colina, para o Jornal da Clube. O advogado de defesa informou que vai apresentar recurso e que a vereadora não pode ser condenada por adotar uma interpretação do regimento interno, especialmente quando a decisão sequer foi dela, mas sim do plenário. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi?
Se no município a população só fala sobre isso. Aqui ao meu lado está o especialista em administração pública, Marco Aurélio Damião. Doutor, de acordo com essa decisão da Justiça, mesmo cabendo recurso, como deve ser a conduta no Legislativo? Boa tarde. Boa tarde a você, a todos que acompanham o Jornal da Clube. Essa decisão da Justiça é passível ainda de recurso. É uma decisão provisória. A Câmara Municipal, nesse caso, ela tem que obedecer os termos da decisão judicial. Foge da alçada da Câmara qualquer outra medida, qualquer outra providência que desatenda a decisão judicial. População e um movimento popular da cidade protestaram na Câmara na época que o projeto foi aprovado. E mesmo assim os salários aumentaram. Como avaliar a situação? Olha, é muito importante que a sociedade, através de entidades, de ONGs, do terceiro setor e mesmo o munícipe isoladamente acompanhe os trabalhos dos vereadores eleitos, do prefeito, na esfera municipal, porque eles têm esse contato direto e é muito importante que prevaleça o interesse público, muitas vezes formalizado através dessas entidades. Esse tipo de posicionamento da Câmara deixa a população descrente e sem confiança na política? Olha, nós precisamos ter bastante cuidado, bastante zelo para não nivelar todos os políticos por baixo. Foi uma situação que causou muito desconforto, descontentamento para a população da forma como foi votado. Além da análise legal de um projeto, é preciso que os vereadores tenham uma consciência, tenham a sensibilidade de votar, de aprovar projetos que vão de interesse, ao encontro do interesse público da população e não de uma forma corporativista. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto para falar que as denúncias contra Adalto Marmita e Isaac Antunes começam a ser analisadas amanhã pela Câmara. Pussi. Ok, Davi.